hoje eu vou pregar aqui na igreja sobre as 7 armas da igreja. Eu quero pregar primeiro para depois a gente participar da ceia. Esta fase na história da humanidade é uma fase de uma guerra espiritual muito forte. Talvez você não compreende o que está acontecendo. Tem alguns dias que eu tenho sofrido alguns ataques, as pessoas interpretando mal o que a gente fala, olhando para a gente meio diferente. E eu sei que nós estamos vivendo uma guerra espiritual muito intensa. E não é só no Brasil, mas há um negócio chamado Nova Ordem Internacional. Não sei se os irmãos já ouviram isso. Já viram falar sobre isso, sim ou não? A Nova Ordem Internacional seria como um novo iluminismo. O iluminismo foi um movimento das luzes que aconteceu no século XVIII, começou na França com Voltaire, quando ele resolveu pregar o ateísmo, pregar que Deus está morto, que Deus não existe. E junto com o iluminismo, porque também naquele tempo a igreja tinha alguns posicionamentos muito ortodoxos em relação a posições da ciência. Então, muitas pessoas eram mortas por causa da religião e, consequentemente, surgiu uma narrativa na Europa que a religião estava atrapalhando, né, irmã Cristina? Seja bem-vinda, te conheci de máscara. Que a religião estava atrapalhando o povo daquele tempo. E então criou-se uma narrativa que a igreja deveria se separar do Estado, que o Estado deveria ser laico, que as escolas deveriam ser laicas. E a igreja naquele tempo não se apercebeu que as escolas tinham começado dentro da igreja. As primeiras escolas públicas do mundo foram as igrejas que fundaram. Agora tem que separar elas da igreja. Qual que é a intenção de separar da igreja? De separar tudo da igreja. E essa dualidade que se criou sobre igreja e Estado começou a se criar também na cabeça dos cristãos entre vida espiritual e vida material. Esse dualismo que gerou o catolicismo latino-americano que a gente conhece hoje, aonde o camarada pode alguns pecados e na hora de ter algumas áreas da vida dele que tem que ser santo, algumas áreas não. Então separou-se a vida secular de vida espiritual. Agora a santidade é uma coisa e a vida material é outra. Lá na vida material eu posso mentir para ganhar dinheiro, eu posso enganar, eu posso pressionar pessoas, eu posso, lá as regras não estão muito claras. Mas aqui na igreja eu tenho que ter aparência de santo, jeito de santo, palavra de santo, comportamento de santo, cheiro de santo. E eu não entendo essa dualidade. Eu nunca tive vida material separada de vida espiritual. Alguns pastores, amigos meus, falam: você deveria largar tudo e ficar só por conta da igreja. Eu falo: mas eu já estou só por conta da igreja. Mas então por que você é empresário também? Por que querem separar uma coisa? Eu nunca encontrei na Bíblia essa palavra que dizia isso. Outro dia, eu virei a Bíblia do avesso, e estava lá que os sacerdotes que viviam por conta da obra, receberam do povo de Israel 40 cidades de refúgio, algumas cidades de refúgio, não me lembro, estou falando 40 que eu não me lembro, e numa extensão de terra ao redor dessa cidade de refúgio, era para os negócios do sacerdote, para o sacerdote plantar, para o sacerdote criar gado, para o sacerdote criar ovelha, está lá na Bíblia. Mas entra na nossa cabeça essa separação de vida espiritual e vida material.
Então, o iluminismo trouxe essa ideia. Aí tiraram as cruzes dos parlamentos, do judiciário, alguns lugares ainda resistem. Tiraram aqui na Câmara de Vereador de Aparecida, na gestão do Daniel Antônio, teve uma briga entre os esquerdistas, que disse que a prefeitura tinha que ser laica, e o Daniel Antônio, então presidente da Câmara, que agora é falecido, para tirar a cruz de cima da cadeira do presidente da Câmara, que aquela cruz lá não podia. Resumindo aqui, tirar Deus de tudo aquilo que for possível da sociedade. Não é tirar a religião só, é tirar Deus. Não pode mais fazer oração na escola. Eu cresci rezando o Pai Nosso na escola, gente. Agora não pode mais. E agora a nova ordem internacional, que na década de 60 começou a surgir, chamada New Age, Nova Era, ela está sendo implantada de uma maneira muito rápida, na mente de vocês, na mente da sociedade, de uma maneira assim muito estrondosa. Então nós estamos vivendo uma guerra espiritual muito intensa. Ontem nós perdemos uma batalha lá nos Estados Unidos, quando Donald Trump, ligado às igrejas, perdeu a eleição. Agora volta ao poder um grupo de pessoas que aprovam o homossexualismo, aprovam o consumo de droga, aprovam o divórcio, aprovam o aborto, aprovam essas coisas todas, que Deus não aprova. E a nova era é o quê? Exatamente isso. A nova era, na verdade, ela é a velha era, ela é uma era que existia antes do cristianismo. Porque antes do cristianismo tinha um negócio chamado paganismo, onde se adorava Diana e a forma de adoração era fazer sexo no salão da igreja. O paganismo era desse jeito, nesse nível. O paganismo vivia Sodoma e Gomorra no paganismo, eles queriam fazer sexo até com anjos. Não há limite, não há disciplina. E eles chamam isso de liberdade, na verdade é libertinagem. Você não pode confundir o que é liberdade com libertinagem. Existe uma diferença enorme. Então nós estamos travando uma guerra. E o problema da igreja é que ela tem aberto mão das armas que tem, e aí nós somos facilmente derrotados nessas narrativas. Nós somos igual o patinho na lagoa. Nós somos facilmente manipulados nessas narrativas. Facilmente. E uma das coisas que a gente escuta muito é: o que tem? Por quê? Por que não pode? Por que isso? Por que aquilo? Existem uns porquês que não tem como se explicar. Então, se você for em Amsterdã, na Holanda, que é um país de primeiro mundo, protestante, por sinal, de origem protestante, um dos berços do protestantismo, lá tem shopping center com vitrines de mulheres nuas para se prostituir. Você passa na rua, está lá. Pessoal fumando maconha para todo lado. Agora eles estão descobrindo que isso prejudicou o país. Eles querem parar com isso agora. Porque a Holanda pode o aborto. Aí todo mundo do mundo está viajando para a Holanda para fazer aborto. A Holanda, a prostituição é liberada. Todo mundo quer ir para lá para prostituir. Aí eles estão vendo que isso não é legal. Ou seja, eles tiveram que experimentar, passar pela experiência para poder trazer a resposta que deveria. Então eu quero trabalhar com vocês 7 armas da igreja. O texto está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 7, fala assim: olha, as armas com as quais nós lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga comigo: nossas armas não são humanas, não são essas armas convencionais, normais. Está escrito assim: olha, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é a pretensão da nova era? Destruir o conhecimento de Deus. Eles não querem que uma geração
leve a palavra de Deus a outra geração. Queridos, acompanhem, lá na China, esse ano, queimaram umas 50 igrejas, o governo, a mando do governo. Que a China é o que está puxando a ideia dessa nova era, essa cultura oriental entrar no nosso meio. E ele fala, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar-se novamente consigo mesmo, que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Nós estamos sendo convencidos por aparências. Paulo, ele mostra aqui que nós estamos em guerra, as armas da nossa milícia, está aí em algumas Bíblias, as armas da nossa batalha. Paulo, ele está deixando claro, estamos em guerra. Qual é a guerra, pastor? É uma guerra filosófica. Qual é o campo de batalha? A nossa mente. Qual é o objetivo? Destruir a nossa fé, porque uma vez a nossa fé destruída, o inimigo triunfou. Por isso a igreja está cheia de gente sem fé, o inimigo triunfa toda vez que as pessoas frequentam a igreja, mas não tem mais fé. Faz da igreja um clube de encontro, um lugar de pertencer, alguma coisa assim, mas não de exercer a fé. Então é importante salientar que o campo de batalha é a nossa mente, está escrito aqui, o nosso raciocínio, a nossa maneira de pensar. Por que nós pensamos da forma que nós pensamos? Eu tenho repetido aqui. E depois ele deixou claro que estas armas, elas são espirituais. Porque quando nós pensamos em uma guerra, nós pensamos em tanque, em bomba, em avião, em navio, em submarino, em metralhadora. Daniel serviu o exército, é fuzil, né, Daniel? É tanto de coisa, o pastor Daniel. Mas quando nós pensamos em batalha espiritual, são armas que eles lá fora não sabem empunhar. Eles não sabem como lidar com estas armas, porque elas são espirituais. Daí você me pergunta, quais são essas armas? Como é que a gente usa? Qual é o propósito de cada um? Nós ensinamos sobre isso aqui constantemente. O problema é que a gente não usa. O que adianta a gente ter uma boa arma e depois estar apanhando do inimigo por aí? Então, quando você escutar a palavra New Age ou Nova Era, que venha à sua mente uma nova maneira de pensar, uma nova ordem mundial. Uma ordem mundial, ela é estabelecida pela cultura da nação que está no poder na época. Quando era o Império Romano, era uma ordem mundial. Quando era Nabucodonosor, Ciro, os Medo-Persas, era uma ordem mundial. E agora, essa pandemia está destruindo a economia das nações ocidentais e fortalecendo a economia chinesa, que é patrocinadora dessa filosofia de nova ordem mundial, que é uma segunda tentativa de separar Deus daquilo que resta, porque separaram do Estado, separaram de um tanto de empresas, tem um tanto de empresa hoje que não pode mais falar de Deus, e agora estão querendo separar Deus das famílias. Daqui a pouco Deus não pode mais em lugar nenhum. Graças a Deus que nós conhecemos a Bíblia, e a minha Bíblia fala assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja lá na China, ela é igual ao omelete, quanto mais bate, mais cresce. Hoje a maior igreja evangélica do mundo é a China, não tem mais evangélico. Porque nós somos assim, nós precisamos de uma perseguiçãozinha para a gente acordar. Precisa de um chicote para a gente abrir os olhos. Precisa de um Ptolomeu, de um imperador César, de um
primeiro-ministro lá da China, ou alguém para imprimir perseguição, para a gente acordar. A primeira arma que Jesus usa, que eu percebo que Ele usa, é a palavra de Deus. Jesus, quando Ele começa o ministério dele, a primeira coisa que Ele faz é subir o monte. E Ele vai para o monte a fim de orar. Orar e jejuar. Diga comigo, orar e jejuar. Lá nessa oração e jejum de 40 dias, a Bíblia diz que ele foi tentado. E aí, Satanás vem e fala com ele: olha, se você está com fome, manda essa pedra. Se você é filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão. Pula desse pináculo. Eu te darei todos esses reinos. E Jesus sempre contra-ataca com a palavra. Por isso o apóstolo Paulo escreve que as palavras dele não é de sabedoria humana, mas é demonstração do poder e do Espírito Santo de Deus. Eu fico muito preocupado quando os cristãos estão aconselhando outros cristãos baseados nas filosofias do mundo, baseado nos parâmetros do mundo. A nossa base de aconselhamento é a Bíblia. Quando alguém te perguntar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que pensar é: o que a Bíblia diz a respeito? Quando alguém te perguntar sobre casamento, o que a Bíblia diz sobre casamento? Quando alguém te perguntar sobre batismo, o que a Bíblia diz sobre batismo? Se alguém te perguntar sobre a ceia, o que a Bíblia diz sobre a ceia? O que a Bíblia diz sobre criação de filhos? O que a Bíblia diz para os jovens? O que a Bíblia diz de conselho? A Bíblia tem um livro só de conselho, que é o livro de Provérbios. Ele é só de conselho. A interpretação de Provérbios nem é à luz da hermenêutica, é uma exceção à regra. Mas é porque ele é um livro de aconselhamento. Filho meu, ele começa dizendo: atende às minhas palavras. É um pai aconselhando o filho. A Bíblia tem um livro de Eclesiastes, livro de sabedoria, para você entender melhor como que funcionam as coisas. Então, a palavra de Deus não pode sair da nossa boca. A Bíblia diz assim, queridos, que ela não volta vazia, ela cumpre o propósito dela. Agora, quando nós estamos deixando a palavra de lado, nós estamos perdendo a guerra, porque é a palavra que gera fé no coração das pessoas, anulando a incredulidade que Satanás planta, e é a própria palavra que põe o diabo para correr, que anula os argumentos do diabo. Agora, quando eu tento ser sábio, quando eu tento ser inteligente, quando eu tento conhecer demais de filosofia, teologia, angiologia, cristologia, biologia, quando eu tento entender demais isso e de menos a Bíblia, meus conceitos mudaram, meu cristianismo está problemático. Então a palavra de Deus não pode sair da nossa boca, do nosso coração. Quantos aqui estão lendo a Bíblia? Levanta a mão, seja honesto para mim. Olha o tantinho de gente. Queridos, quantas vezes um crente tem que ler a Bíblia? É a pergunta que eu te faço. Enquanto você estiver capacidade de ler, de ouvir, de respirar, você tem que ler a Bíblia. Você não pode ler e falar: já li, igual ler um livro, porque a Bíblia é um livro que a cada leitura que você faz, você tem uma revelação nova, uma lição nova, algo que você não viu da primeira, você vai ver da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta vez. Esse ano agora, em abril de 2021, eu vou fazer 32 anos de evangelho. E eu comecei a ler a Bíblia com 8 anos de idade. Eu saí da igreja católica, não foi porque eu achei bonito ser crente, não, foi porque eu li a Bíblia. Só porque li a Bíblia, e lá não tem nada a ver com a Bíblia. Que os irmãos me perdoem lá. Então a Bíblia foi o meu primeiro livro, e eu quero que ele seja o meu último livro de leitura no leito de morte, se Deus assim me permitir. Primeiro livro de leitura, eu fui alfabetizado com 8 anos. Primeiro livro que eu peguei para ler foi a Bíblia, quando eu tinha 8 anos.
E eu quero terminar o meu leito de morte lendo a Bíblia. E sem saber nada da Bíblia. Sem entender nada de Bíblia. Agora, a gente tem que ter uma relação de paixão, uma relação de amor, porque ela é uma arma. A hora que venho dar, eu quero ser, irmãos, eu quero desafiar uma pessoa que lê a Bíblia veementemente a entrar em depressão. Não entra. Não entra. Vai por mim, não entra em depressão. Se lê a Bíblia categoricamente, não entra em depressão. Não entra não, irmão. E tem um detalhe, não basta ler. Lembrei do conselho do pastor Daniel. Tem que meditar, diga comigo, tem que meditar. Quanto tempo? Dia e noite. Dia e noite. Sabe o que é a Bíblia para mim? Eu termino de fazer essa ministração aqui, eu já começo a meditar em outras palavras para as próximas ministrações. Às vezes a ministração do mês que vem eu já estou meditando nela agora. Palavra é a arma. A segunda arma mais poderosa que Deus deixou para a igreja, uma das armas mais poderosas, é unidade. E aí que o inimigo tem facilidade na nossa vida. Unidade é uma arma de conquista, porque os maiores exércitos humanos do mundo só venceram as grandes batalhas porque eles eram unidos. Como eu falei na hora da oferta, existe a diferença de unidade e união. Nós podemos fazer uma união aqui para jogar futebol, para jogar vôlei, para fazer um churrasco. Terminou, vai embora. Mas unidade é quando nós estamos debaixo do mesmo propósito, que gera o mesmo pensamento e leva às mesmas práticas. Diga comigo, mesmo propósito, mesmo pensamento, mesma prática. Não é também pertencer só a essa igreja. Eu acho engraçado, os religiosos gostam de dividir a igreja. A minha igreja, a igreja A, a igreja B. Não, a igreja do Senhor Jesus, não importa o nome na face da terra, ela tem que ter unidade de propósito. Eu tenho que estar unido com o povo da Assembleia de Deus, da Batista, de todas as igrejas de profissão de fé cristã, no mesmo propósito de evangelizar, de fazer discípulo, de ganhar almas. Quem não está unido nesse propósito está maculando o corpo de Cristo. Gerar o mesmo pensamento. Lá em Efésios que eu li, que tenhamos o mesmo Espírito, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 7, está escrito lá. Então, a unidade, quando Deus vê a unidade do povo lá no livro de Gênesis, lá na construção da Torre de Babel, Deus assusta. Fala assim, olha, a unidade, repete comigo, a unidade assusta a Deus. A Bíblia diz que Deus olhou os homens fazendo uma torre sob a liderança de Nimrod. Deus olhou e falou assim, nossa, eles só... Nossa não, né? Ele falou, Jesus Cristo, né? O que Deus falou? Aleluia. Louvado seja eu, né? Aleluia, louvado seja Deus. Mas assim, figura de linguagem. Mas Deus olhou, lá em Gênesis 11, 6, a Bíblia diz assim, olha, é uma só linguagem. É um só propósito. E aí Deus dá uma sentença, Ele fala, e não há limite. Diga assim, olha, não há limite. Quando as pessoas são unidas. Uma família unida não tem limite. Uma família que o marido ganha dinheiro aqui, a mulher gasta dali, a mulher ganha dali, o marido gasta daqui, todo mundo não tem unidade, não vai a lugar nenhum. O próprio Jesus falou que o reino dividido não subsiste, não existe subsistência para um lugar dividido. E ai daquele que causa divisão do corpo, porque não está discernindo o corpo. Nós vamos tomar da ceia, e uma pessoa que não discerne o corpo, não pode tomar, porque está causando divisão no corpo. Por que a igreja, ela é um negócio, vou sair daqui, vou congregar ali, vou sair de lá, vou congregar aqui. Isso é fraqueza de alma, fraqueza de espírito. Você é útil na onde você é crente de verdade.
maneiras de usurpar a unidade, né? Não há limites, é uma arma de convencimento. A unidade convence o mundo. Diga comigo, a unidade convence o mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Nosso maior problema, nós só não evangelizamos o mundo todo ainda em um ano porque não somos unidos. Vai por mim, irmão, nós somos 1,3 bilhão de crentes no mundo. Você acha que se cada crente do mundo ganhasse 3 pessoas, em 2 anos a gente evangelizava todo mundo? Por que a gente não faz isso? João capítulo 17, versículo 21, se o irmão puder ir colocando aí os versículos, para os irmãos verem, Jesus fala assim: Pai, que eles se tornem um, como eu e o Senhor somos um, e ele fala, para que o mundo creia. A unidade, ela convence o mundo que Jesus é o Senhor. Nosso maior problema como igreja hoje não é falta mais de dinheiro, não é falta de lugar para reunir, é falta de unidade. Quantos de vocês vão sair daqui hoje e criticar a palavra do pastor, ao invés de chegar em mim, como alguém chegou essa semana, me deu um puxão de orelha, porque eu falei que Jesus era marqueteiro? Até quero pedir perdão para os irmãos, não era a minha intenção, né? O pastor Daniel chegou a mim, pastor, Jesus não é marqueteiro não. Eu falei, não falei isso não, mas se entendeu assim, me perdoa. Não era essa a intenção, porque eu erro, e eu só sei que uma pessoa me ama quando ela me corrige, não é quando ela me elogia. Se eu quiser gente que me elogie, é só eu sair dando dinheiro para as pessoas, elas vão me elogiar. Mas eu quero gente que me corrige, senão eu vou me perder. Você precisa de gente que te corrige. Precisa ou não, irmão? Precisa, senão você vai se perder. Então não há, queridos, limite para uma igreja que é unida. A unidade é uma arma de convencimento. Eu estou passando rápido. Eu tenho tanta coisa para falar sobre isso, que eu poderia ficar 7 semanas, um dia para cada tema. Mas eu estou passando rápido para os irmãos entenderem um pouco mais aqui. A terceira arma que eu anotei, os crentes estão largando de mão, é a arma da oração. A arma da oração. Essa é uma arma tão poderosa, mas tão poderosa, e eu sei que os irmãos estão deixando de mão, pela quantidade de pedidos de oração que tem chegado sobre mim, sobre os pastores das igrejas. Eu já converso com os irmãos, quando começou essa igreja aqui, por Deus, está aqui uns irmãos que não deixam eu mentir sozinho, se é que isso é mentira. Terminava o culto, ficava uma fila de gente recebendo oração até 10, 11 horas da noite, e a gente aqui orando. Agora você toma Cibalena, Doril, mas não vem aqui pedir oração. Toma Lisador, mas não vem mais pedir uma oração, pela quantidade de oração que as pessoas nos pedem. Eu me recordo uma vez, eu cheguei de viagem, estava viajando para outro país, eu cheguei tão exausto, parecendo uma laranja chupada, todo murcho. Falei, eu preciso subir o monte para orar. E fui lá no Monte do Serrinha. Quando eu cheguei lá no Monte do Serrinha, os irmãos, na liderança do Alcione, estavam lá orando, os homens. Eu andei mais um pouquinho para cima, encontrei a Betinha, mais uma turma lá, orando também. Aí eu estou escutando um barulho de violão e gente cantando, falei, conheço essa voz. Entrei no meio do mato, cheguei lá, era o grupo de louvor da nossa igreja, lá orando também. E ninguém combinou com ninguém. A Betinha não tinha combinado com os homens, que não tinha combinado com o louvor, que não tinha combinado comigo. E quando eu estava vindo embora, era quase meia-noite, até a Betinha estava saindo com a gente saiu junto, se eu não me engano. Nós encontramos o gringo chegando com mais um tanto de gente para orar da meia-noite até amanhecer o dia. Por que a gente abriu mão dessa arma? Por que nós estamos sofrendo mais e orando menos? Você ora mais e sofre menos. Ou você sofre mais e ora menos. Você que tem que escolher isso. Isso é uma arma de guerra, é uma arma de comunicação, é o relógio.
todo exército tem um batalhão de comunicação. A oração é esse batalhão de comunicação. É falar com Deus, é receber instrução do comandante, é saber o que o comando quer, saber o que o comando está pedindo para fazer, saber o que o comando está querendo. Oração é uma arma de ataque, é uma arma de defesa. Sabe, eu estava meditando nesse texto aqui, de Mateus capítulo 9, capítulo 6, do versículo 9, que fala assim, olha, quando vocês forem orar, orem assim, ó, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa, assim na terra como no céu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu estava pensando, Senhor, nós estamos orando para nos livrar do mal, nós estamos orando para não cair em tentação, nós estamos orando para perdoar outras pessoas, ou não estamos orando? Quem tem uma vida de oração regular, não minta para mim, vai cair raio do céu, vai queimar você aqui agora. Levanta a mão para me ver. Olha o tantinho de gente. Está vendo, queridos? Está vendo? Por isso se perde batalhas, porque não se dá importância para a arma que tem. Não se dá importância para a arma que tem. A oração, ela é a respiração do mundo, no mundo espiritual. O ar que você respira aqui na terra é a respiração do mundo físico. A oração é a sua respiração no mundo espiritual. Você não tem mais o que respirar. No mundo espiritual só tem oração. A oração é a comunicação mais poderosa. Eu preguei antes de ontem numa igreja, lá na Cidade Livre, e eu falei o poder da oração de intercessão. Deus me deu uma revelação sobre a oração de intercessão, e eu fiquei tão entusiasmado, falei, eu vou pregar sobre isso. Que a oração de intercessão, quando eu fui me aprofundar na Bíblia sobre o que é intercessão, eu entendi que é se colocar na frente de batalha em prol de outra pessoa. Não é pedir a Deus, não é não. Não é eu ajoelhar aqui e falar, ó Deus Todo-Poderoso, abençoe fulano, abençoe o ciclano. Isso não é oração intercessória. Isso é oração de petição em favor de outra pessoa. A oração intercessória é quando eu entro em batalha e me coloco na frente do meu irmão, quando fez Moisés, e digo, Deus, o meu irmão está doente, ele está com câncer, ou o Senhor me mata no lugar dele. Quem já teve aquela briga lá na escola, na rua, que você e um cara vai nas porradas, nas pancadas, e aí o seu irmão, alguém entra no meio, bate no peito e fala, se for bater nele, tem que bater em mim primeiro. Quem já teve uma experiência dessa? Só o Aguinaldo. Se for bater nele, isso é intercessão. A pessoa se colocou na frente. Quem vai morrer agora? Quem vai apanhar agora? Quem vai sofrer a consequência agora? Não é mais eu, mas é aquele que se colocou intercedendo por mim. A oração intercessória, que não coloca o intercessor em risco de vida, não é intercessão. Por isso a gente ora e não recebe, porque não sabe orar. A quarta arma, queridos, e essa aqui é um problema sério que nós estamos abrindo mão, é a adoração. Certa vez eu estava no acho que chama Morro do Macaco, lá no setor universitário, setor leste universitário, num trabalho de libertação. Era uma família inteira, uma moça, uma senhora, mais o marido dela, chamou a gente para orar pela mãe dela, que estava com problema de saúde, problema espiritual. Ela tinha problemas de demônios e tal, e nós fomos lá naquele lugar. O pai do Rondinel estava com a gente, o pastor Hélio, e quando a gente orou, a família inteira ficou endemoniada.
E foi um negócio estranho, porque eu nunca vi a família inteira ficar endemoniada, não ficou ninguém na casa. Essa gente corre, largava todo mundo lá. Mas o fato é que a gente orou, e aqueles demônios não foram embora. Eu não sei, na época, a pouca experiência que a gente tinha com libertação, a gente mandava um demônio embora, vinha outro, mandava embora, e era uma legião de 30 mil demônios na vida daquela mulher. Aí a única saída foi a adoração. Nós começamos a adorar a Deus lá naquele lugar. Porque a adoração, Satanás não aguenta, é tudo o que ele queria da gente. Quando você dá isso para Deus, ele não aguenta. Ele pede para Jesus se prostrar e me adorar. E aí entra o problema nosso do cristão, porque todo tipo de adoração que não seja para Deus é uma forma de idolatria. Eu adoro o meu marido, não pode nem usar essa palavra. Eu adoro a minha esposa, eu adoro a minha cidade. Sabia que eu mudei o hino nacional brasileiro? Quando eu estou cantando agora, eu não falo mais pátria amada, adorada, idolatrada, eu não falo mais isso, eu falo abençoada no lugar, pátria amada, abençoada. Eu não canto o hino nacional da maneira que ele está lá. Eu não uso mais idolatrada, eu não uso mais a palavra adorada, porque eu não adoro a minha terra. Eu amo a minha terra, mas não adoro, eu adoro só a Deus. Porque a idolatria está até no nosso hino nacional. Ela entrou tanto na nossa sociedade que está presente no nosso hino nacional. O Pai procura verdadeiros adoradores. Por quê? Porque a adoração é o maior combate espiritual à idolatria que existe. A adoração é quando você se coloca em tal estado de devoção a Deus que não há espaço para mais nada na sua vida além de Deus. Ele combate o orgulho, porque a adoração é rendição. É quando eu me coloco totalmente rendido diante de Deus, diante do poder dEle, diante da pessoa dEle, e aí não há espaço para o orgulho. A adoração é o movimento espiritual que gera quebrantamento no nosso coração, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Adoração é a única forma que gera o verdadeiro quebrantamento. Comece a adorar agora, se daqui meia hora você não está chorando. É ou não é verdade? Comece a adorar a Deus e fica 40 minutos, 50 minutos, daqui vai chegar um momento, uns antes, outros depois, nós vamos derramar lágrimas para o nosso Deus. Nós vamos cair em adoração a Deus e depois cair em lágrimas. Porque isso vai ficando tão intenso na nossa vida. Quando o salmista fala que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará, significa que quando a gente entra nesse estado, a gente já está na presença de Deus de uma maneira integral, completa e total, em nome de Jesus. A quinta arma que a igreja tem é a alegria. Querido, você pensa que não, mas a alegria, a verdadeira alegria, é a manifestação pessoal de Deus em nós. Olha só, lá em Isaías 61, uma profecia sobre Jesus, fala que ele ia dar óleo de alegria ao invés de cinza. A marca de um cristão deve ser, uma das marcas de um cristão deve ser alegria. Porque se não há alegria na sua vida, o espírito de luz está apagado no seu coração. O espírito de luz está apagado na sua vida. O Espírito Santo se apagou da sua vida. O escritor dos Salmos fala: a alegria do Senhor é a nossa força. O que a alegria combate? Por que a alegria é uma arma? Porque a alegria é a arma que Deus usa para combater a murmuração. E qual é a estratégia de destruição em massa do diabo? Murmuração. Murmuração. Tem que tomar muito cuidado quando você murmura contra seu marido, seu filho. Seu marido foi Deus que te deu, você está murmurando contra Deus. Sua esposa foi Deus que te deu, você está murmurando contra Deus. Foi o que Adão fez.
Quando ele comeu o fruto que Deus falou: Adão, o que você fez? A mulher que tu me destes, essa encrenca aí que você me deu o fruto, eu comi também, jogando a culpa na Eva, achando que ele não tinha gostado. Só que Deus é justo, pegou todo mundo, falou: agora vocês três vão pagar aqui nesse negócio. Até a terra, que não tinha nada a ver com o problema, que produziu o fruto, pagou o preço, produziu espinhos e abrolhos. Então, quando nós imaginamos alegria como arma, alegria é contagioso. Quer ver um negócio? Comece a rir sozinho. Comece a rir, entra dentro do ônibus e comece a rir. E sem motivo nenhum. Se em menos de 10 minutos a metade do ônibus não está rindo com você. É ou não é verdade? E está todo mundo rindo com cara de bobo e sem saber do quê. Mas simplesmente porque a alegria contagia. Alegria é o melhor cirurgião plástico que tem. Tem muitos irmãos que paga caro para tirar a ruga do rosto. E não existe nada melhor para formosear o rosto de uma pessoa do que alegria. Alegria é fonte de juventude. Alegria é manifestação pessoal de Deus. Então, não há motivo para tristeza. Não há motivo para quando nós estamos na presença do Senhor. Ah, pastor, nós temos que chorar com os que choram. Choramos com os que choram, mas a alegria não pode prevalecer na nossa vida. A tristeza não pode prevalecer, mas a alegria. A alegria, ela é tão importante que ela está estabelecida lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 em diante, como um dos frutos do Espírito. Alegria, está lá ou não está? Fruto do Espírito. O Espírito Santo quer gerar alegria na sua vida, é a arma de batalha contra a murmuração. Então, será que você consegue conter a sua língua dessa inflamação da murmuração? Conter essa fagulha de reclamação, conter a sua língua nesse sentido? Então, queridos, quando nós como igreja nos apossamos desta arma, nós atraímos pessoas, as pessoas querem ficar perto de gente alegre, ou não é verdade? É ou não é verdade? É, as pessoas querem ficar perto de gente alegre. Gera um ambiente de crescimento e fé. Gera um ambiente de crescimento. Qual é uma das perguntas que se fizeram para algumas pessoas em relação ao trabalho delas? Por que você está nesse trabalho? Aí está lá, primeiro, por causa do salário? Não. Por causa da profissão? Não. Terceiro, por causa do ambiente de trabalho? Sim. A maioria de vocês prefere ganhar menos no lugar onde tem mais alegria do que ganhar mais no lugar que tem tristeza. Ou não é verdade? Já foi feita pesquisa. Muitas pessoas abandonam grandes salários por causa do ambiente de trabalho. Um ambiente pesado, não tem ambiente de família. A igreja, ela se torna poderosa quando ela abraça a ideia da alegria. Será que você dá conta de dar um sorriso de máscara para o irmão que está do seu lado? Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso de máscara. Ele nem está vendo que você está sorrindo. Essa máscara aí esse negócio é do diabo mesmo, é para acabar com a alegria da gente, né? O diabo, ele é ladrão de alegria. Na Bíblia ele é tratado como ladrão de alegria. A sexta arma, e essa arma aqui ela é poderosa, e esses dias nós sofremos um ataque veementemente nesse episódio, é a comunhão. A palavra comunhão, ela deve estar integrada na sua alma. Existe um argumento, uma filosofia, um pensamento, de que você não precisa de igreja para servir a Deus. Quantos já falaram isso? Ou quantos já ouviram sobre isso aí? Levanta as mãos para me ver. Pois é. Isso é demonstração de arrogância. Uma pessoa que diz que não precisa estar numa igreja para servir a Deus, está demonstrando arrogância. Porque a comunhão é uma arma de proteção. Ovelha, ela só é protegida num aprisco. Ela é protegida do leão, do urso, dos ataques do inimigo, é no aprisco. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Por isso, esse movimento Nova Ordem Internacional tem feito tudo para bloquear a comunhão das igrejas, proibindo reuniões, trabalhando para evitar pessoas de se estarem presentes. Olha só para vocês verem, aqui nós seguimos todos os protocolos. Para que proibir a igreja? Agora eles estão proibindo. Tem estado aí que esses dias ainda estava proibido. Aqui em Goiás liberou bem mais rápido, a gente ficou um mês fechado. Mas tem estados aí que ficaram 3, 4, 5 meses fechados. Por que fazer isso? Se nós somos extremamente obedientes à lei. Olha para você ver aqui na igreja, eu não sei de um caso de alguém que foi contaminado aqui. Se existe alguém, não chegou em mim. Pode ser que tenha, mas não chegou em mim. Então, a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja, mas a comunhão tem um preço. Você tem que sair da sua casa, debaixo de chuva, pegar seu carro, gastar gasolina, para ir para a célula, para ouvir quase que a mesma coisa que você já ouviu o ano inteiro, para ver quase que as mesmas pessoas que você já viu quase o ano inteiro, mas você tem que ir, porque o dia que você parar de ir, a brasa vai apagar e você vai perder a sua fé. Tem que ir, pastor, mas é um arroz com feijão, mas é um dia feijão amassado, um dia feijão inteiro, um dia feijão com carne, outro dia feijão com mandioca, outro dia só feijão puro, mas tem que ir, é o preço, comunhão tem preço. Eu recebo centenas de pessoas na minha casa durante o ano inteiro, quase todos que vão lá, levam alguma coisa, a gente serve alguma coisa. Comunhão tem preço. Comunhão tem preço. Para essa igreja aqui existir, para essas cadeiras estarem aí, teve um preço, alguém pagou um preço por isso. A comunhão, ela combate a independência, porque a tendência do arrogante, do soberbo, é dizer que não precisa de ninguém. A pessoa que está em comunhão, ele está dizendo, eu preciso de você, você precisa de mim. A comunhão, queridos, precisa ser vivida na prática. Lá no livro de Atos, capítulo 2, no verso 42, eu já li para os irmãos, fala que eles perseveravam na comunhão. Porque para ter comunhão é preciso ter perseverança. Senão você vai desistir, porque tem gente enjoado, gente chato, gente fresco, gente duro, gente ignorante, tem gente para todo gosto, de todo modelo, de todo tipo de comportamento. Agora, se você for arrogante, independente, você vai falar, eu não aguento, eu não suporto, eu não dou conta. E Jesus está dizendo o contrário. O que eu li no livro de Efésios, capítulo 4? Suportando-vos uns aos outros em amor. Está lá no capítulo, no versículo 7, se eu não me engano. Suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra suportar eu já ensinei aqui. É você dar um pezinho para a pessoa crescer. Não é ter paciência. Suportar o fraco é criar ambiente para que ele deixe de ser fraco. Para que ele cresça, não é ficar aí, haja paciência, meu Deus do céu, oh Jesus. Não é isso, essa não é a ideia que está inserida nesse texto. A ideia do texto é você se colocar como um degrau para aquela pessoa amadurecer. Você servir de suporte para que ela amadureça. A comunhão combate essa intolerância. Eu não aguento o Zé, eu não aguento o fulano, não aguento o Beltrano, não aguento... Isso é intolerância. A comunhão é quando as pedras que têm suas diferenças começam a esfregar uma na outra e vai saindo faísca até ficarem as duas redondinhas, pronta para matar o gigante, como fez com as pedras de Davi. Comunhão tem preço. Comunhão precisa ter um coração perdoador. Olha, eu não acabei de pedir perdão para vocês, porque eu supostamente chamei Jesus de marqueteiro. Jesus é Salvador, Ele é Senhor. Estratégia de marketing, todo mundo usa. Uma mulher, quando está passando batom, é estratégia de marketing. Quem estuda marketing sabe disso. Agora, usar estratégia de marketing não significa ser marqueteiro. Agora, pedir perdão é sinal de que eu quero continuar na comunhão de vocês.
Quando eu não peço perdão, estou desprezando a comunhão. Isso é tão sério que lá na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, olha, perdoa os nossos pecados, assim o quê? Como nós perdoamos. Agora a igreja vai esfarelando, porque um não perdoa o outro não aceita o outro não gosta do outro, o outro não gosta do tipão do outro, do jeitão do outro, e eles vão brigando, é uma briguinha aqui, um descontentamento ali, uma decepção acolá, e não há um rescalonamento, um reavivamento, um pedido de perdão. Achei lindo outro dia uma irmã, disse que estava com raiva de mim, me chamou, me pediu perdão, eu nem sabia pelo quê, e eu também pedi perdão para ela, e mesmo na Covid nós se abraçamos, e glória a Deus, e bola para frente, vamos tocar a vida. Amém, irmãos? Agora fica aí com essa picuinha cheia de espinho, parecendo um Luiz Cacheiro, um porco espinho, todo mundo que chega perto está soltando espinho. Isso não é cristianismo. A arma da comunhão, ela é uma arma de proteção. É preciso vir para o culto, é preciso ir para a célula, é preciso ir para o discipulado. Pastor, mas eu não cresci em nada. Você que pensa que não. Você que pensa que não. Você cresceu muito. Essa igreja aqui, todo mundo cresceu. Eu vejo as pessoas que estão debaixo de discipulado, debaixo de acompanhamento na célula, todos eles cresceram, melhoraram, aprenderam. A comunhão, ela força o relacionamento e o desenvolvimento dos frutos do Espírito. Aonde eu vou ter paciência? Na comunhão. Aonde eu vou demonstrar amor? Na comunhão. Aonde eu vou demonstrar alegria? Na comunhão. O desenvolvimento dos frutos do Espírito, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, só acontece num ambiente onde tem comunhão. Se você não estiver em comunhão, você não tem como desenvolver os frutos do Espírito. Por último, queridos, a arma poderosa para vencer o mal, que é a bondade. Por que que nós sucumbimos ao desejo de vingança, a ficar encrencado, a ficar emburrado, a falar mal, a ver maldade? Por quê? Porque essa é a filosofia que tem tomado conta, às vezes, que está uma luta interna dentro das pessoas, e você tem muito mais facilidade de ver o mal ou de ver o bem? Qual que é a maior facilidade que você tem? Você tem mais facilidade de ver o mal ou de ver o bem? Você desconfia de tudo e de todos? Eu tenho pregado isso daqui, mas quando a gente sai, que ouve, que conversa com o irmão, fala, gente, parece que eles não estão entendendo. Jesus, ele falou assim, olha, vença o mal com o bem. Que mal é esse que Jesus está falando? É o mal que está dentro de mim, não é o mal que está lá no inferno, não. O mal que está lá no inferno eu venço com autoridade, mas o mal que está dentro de mim, eu só venço com a prática do bem. Isso é luta interior, é batalha espiritual dentro da própria alma, é conquistar dentro de você mesmo esse território. Essa batalha precisa ser vencida internamente dentro de você. Amém, queridos? Amém? Então é por isso que bondade é uma arma poderosa. Prática da bondade. Jesus, ele falou, vença o mal com o bem. A única maneira da gente se encher acabar com o mal é se enchendo do bem. E o bem, Jesus falou muito, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se o seu olho, se tiver luz no seu olho, todo o teu corpo vai brilhar. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser mau. Por que que existem pessoas extremamente doentes, às vezes da alma? Porque é desconfiado, não vê bondade, não acredita na bondade. Queridos, vai por mim. Nós estamos encerrando o período eleitoral, domingo que vem. É um tanto de gente que desconfia que a gente tem interesses escusos em cima disso, que é incrível. É incrível. Tanto de gente que desconfia, que, vocês querem isso, quer aquilo outro, todo mundo é ladrão, todo mundo é aquilo, todo mundo é aquilo. É síndrome de Elias. Elias falou, só sobrou eu, não tem mais ninguém.
A proporção de político corrupto é igual à proporção de crente corrupto, mesmo tanto. É mesmo tanto da população que é corrupta aqui fora, é corrupta lá dentro. Tanto que é honesta aqui fora, é honesta lá dentro também. Não muda nada, não é porque entrou lá para dentro que ficou todo mundo corrupto. Proporção de pastores corruptos, de político corrupto, de padre corrupto, de empresário corrupto, é tudo igual, irmãos. Não muda nada, não. Não muda nada, não. E funcionário corrupto, e pessoas corruptas, não muda nada. Vai andar com a gente aí pedindo voto, né, Cristiano? O povo pede saco de cimento, passagem para a Bahia, para o Ceará, e pede mais não sei o quê, e pede mais aquilo para votar. Então você não vai votar, não. Pede caminhão de terra. Outro dia eu fui lá no Itamaraty, me der um caminhão de terra. Eu falei, então, no meu candidato você não vai votar, não. Aí vota em outro, no meu não. Mas corrupção, começa aí. Então a bondade é a maneira mais poderosa de combate ao egoísmo. É a maneira mais poderosa de nos fazer parecidos com Deus. A bondade é o amor colocado em prática. Porque o amor, ele precisa de uma prática para ser mostrado como amor. Só falar que ama e não fazer nada é jogar a conversa fora. Só falar que ama e não ajudar em nada é só jogar a conversa fora, irmãos. Agora, por que a gente abre mão dessas ferramentas, né? Quais as armas que você tem usado? Será que você reclama mais do que você tem alegria? Nós devemos nos apropriar de maneira gloriosa da palavra de Deus. E essa mesma palavra nos ordena que nós sejamos unidos. Essa mesma palavra diz que a gente precisa viver em oração, que precisa ter um coração alegre, está escrito lá no Salmo, que nós precisamos expressar a bondade e a misericórdia todos os dias da nossa vida, e a comunhão com Cristo e com a sua igreja o tempo todo. Estas são as nossas armas de guerra. Não é ficar falando, batendo papo, discutindo teologia, jogando conversa fora. Não, as nossas armas de guerra são essas. Nós não temos outra. É empunhar a palavra de Deus, que é descrita na armadura como a espada do Senhor, que faz separação entre juntas e medulas, entre alma e espírito, que não volta vazia. Você não precisa falar a palavra de Deus para uma pessoa, achando que aquilo foi perdido, não. Não deu nem moral, não deu nem atenção. Não se preocupe com isso, essa palavra não volta vazia. Então eu quero desafiar vocês a viverem essas armas espirituais. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a prática da bondade na sua vida? Como está a comunhão? Você está reclamando da igreja, reclamando de tudo, reclamando de todos? Ou você está em verdadeira comunhão? A palavra de Deus, você tem paixão pela palavra de Deus? Você tem paixão pela unidade da igreja? Você esfacela, fere a igreja com palavras ou você é unido? Você está debaixo do mesmo propósito? Ou o pastor aqui está falando uma coisa, você está falando outra totalmente diferente? O pastor está indo para o Rio Grande do Sul, você está indo para o Ceará? Ou você está dizendo, não, o pastor da igreja é ele. O dia que eu for pastor, eu dou a direção. Mas enquanto ele for o pastor, eu sigo a direção dele, desde que ela seja em Deus. Ninguém precisa seguir uma direção minha que não seja de Deus. Agora, é unidade, é adoração. Eu murmuro ou eu adoro? Eu adoro outras coisas ou eu adoro só a Deus? Eu sou um verdadeiro adorador? Deus pode me achar, Deus já me achou como um verdadeiro adorador ou não? Eu quero saber como que está meu nível de comunhão com a igreja, como que está a prática da bondade na minha vida. Eu sou desconfiado? Todo mundo para mim está na espreita, está fofocando, falando da minha vida, fuxicando, falando mal de mim, falando mal dos outros. Como é que está isso na minha vida?